E aí, tá ok? Tá dando para ver direito aí? Perfeito. Perfeito? Eu vou até abrir aqui, abre aqui, para eu ficar dando uma olhada aqui. Você tá tão E aí, arrumado. tá ok, Chão? Você Hein? tá tão arrumado e cheiroso que o cheiro tá chegando aqui. Ei, rapaz, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na paz de Deus. É, né? Ei, Shell, rapaz, nós temos uma grande responsabilidade hoje, viu? Porque a minha filha aqui e um amigo que está me ajudando aqui fizeram um tipo de enquete ontem, né? Eu peço desculpa aí que está meio complicado aqui, que a gente testou e ainda está com problema, hein, Shell? Então, agora está ok. Pronto, beleza. E Sheldon, você tá. Tá para ver você também aí direitinho, né? Sheldon, eles Oi. fizeram aqui um convite, né? O Uhum. pessoal mandar umas perguntas e vieram umas perguntas já antecipadas, né? Para que a gente pudesse aqui falar sobre isso, né? Então, eu primeiro que tudo eu quero agradecer às pessoas que estão entrando aí. Aqueles que quiserem participar, é só mandar aí, escrever aí sua pergunta e tudo, né? E a gente vai procurar aqui responder aquilo que a gente sabe, né, Sheldon? Qual o tema Exatamente. desse nosso bate-papo? Exatamente as eleições 2020 e também, Sheldon, eu acrescentei a questão da educação, né? Porque afinal nós estamos aqui batendo um papo. E você é professor, eu também sou professor, né? Eu sou professor universitário e você é professor do nível médio, não é isso? Exatamente. Então, a gente tem aqui algumas perguntas que a gente vai procurar responder aos jovens, né, que enviaram essas perguntas, né? E falar aqui sobre as eleições de 2020 e sobre os projetos que nós temos aqui para a cidade do Crato, né? Pois eu quero apresentar as pessoas aí do meu Face, né, que sempre acompanha aqui as nossas lives, né? Apresentar aí o professor Sheldon, né? Diogo Sheldon, que é pré-candidato a vereador pelo PMN aqui na cidade do Crato. Então, eu convidei para apresentá-lo como pré-candidato e para conversar com a população do Crato sobre os problemas que a gente enxerga, né, Sheldon? E apontar as soluções que a gente também imagina que sejam importantes para que resolva determinados problemas, não é isso? Então, eu passo a palavra para você, Sheldon, para você se apresentar aí e logo a gente dá início aqui ao nosso bate-papo mais aprofundado. Pois bem, acho que a apresentação prévia aí você já fez. Eu quero só mais reiterar aí as informações que você já passou, né? Eu sou professor, atuo na área já há 10 anos. É uma profissão que a gente exerce, sobretudo por vocação, né? Eu, na verdade, eu comecei a lecionar antes mesmo de ingressar na faculdade, assim que eu encerrei ali o meu ensino médio, lá pelo ano de 2005, eu recebi uma proposta de um colega de classe, que a tia tinha uma escola e ele dava aulas nessa escola particular e me convidou porque a gente estudava junto para vestibular e a gente tinha uma tática de estudar que hoje é muito utilizada no sistema educacional, que é a aprendizagem em pares, né? Que é um ensinando o outro ali, né? E ele dizia que eu tinha muita didática para ensinar, que eu tinha uma metodologia, uma linguagem muito fácil, e isso contribuiu muito, né? E ele me convidou. E ali naquele ano de 2005, eu tive minha primeira experiência com sala de aula, foi o ensino infantil, né? Naquela época, segundo e terceiro ano.
e nasceu ali o desejo, então, de ser esse professor, né? Vocacionado, treinado, né? Buscando mudar aí, aliás, buscando construir os sujeitos da sociedade, né? Respeito todas as demais profissões, cada uma tem a sua peculiaridade, tem a sua importância, mas eu não posso deixar de dizer que o professor é, sem sombra de dúvida, uma das profissões mais relevantes na construção da sociedade, né? Porque, além de contribuir para a formação de todas as outras profissões, ele está intrinsecamente ligado à construção do sujeito, enquanto transformador social, enquanto sujeito identitário, enquanto sujeito voltado para as questões culturais, valores. Então, é sem sombra de dúvida uma profissão que me honra muito servir, apesar de todas as dificuldades, apesar da desvalorização em vários âmbitos, mas a gente segue nessa luta porque o nosso desejo ainda é buscar cada vez mais uma sociedade igualitária. Atualmente, eu trabalho na cidade de Campos Sales, né? Sou vinculado à rede estadual de ensino, trabalho numa escola de ensino técnico profissional, que é a Escola Presidente Médici, né? Estou lá há 2 anos e, assim, um ambiente também de muito prazer e que nesse momento de pandemia, né? Eu sinto muita falta. Acho que as pessoas sentem falta de aglomeração de uma festa, de um forró, de um aniversário bom. Eu sinto falta da aglomeração da sala de aula, da hora do intervalo, de estar ali conversando com a minha galera. E, mesmo assim, vira e mexe, a gente está fazendo uma live, eu com os meus alunos, para a gente bater um papo, para a gente matar a saudade, porque a educação é isso, é esse corpo a corpo, é essa vontade de transformar, sendo transformado, porque não existe ensinamento sem aprendizado, né? O grande Paulo Freire dizia que não há saber muito nem saber pouco, há saberes, e esses saberes se completam nessa relação de ensino-aprendizagem. É verdade. E aí você vê, e pode parecer redundante, mas a educação é a única forma de crescimento e transformação de uma nação, né? É a única maneira de uma nação realmente ser soberana é através da educação, né? Foi assim com a Coreia, né? Depois daquela guerra para se reerguer, né? Foi assim no Japão e, enfim, a educação é algo que é primordial, essa é a palavra certa, né? Tudo começa com a educação. Se não houver uma educação, não há inovação, não há tecnologia, novas tecnologias e não há desenvolvimento. Isso aí você tem toda a razão. E eu acho que é por isso que a educação, Sheldon, é muito atacada, né? Principalmente por esses governos liberais, que eles sabem que quanto mais as pessoas têm consciência crítica, né? E o seu papel como sujeito na construção da sociedade, aí eles realmente procuram minimizar os investimentos na educação, né? Mudar currículos de maneira que prejudique realmente o desenvolvimento de uma nação, né? E eu costumo dizer o seguinte, Sheldon, a gente fala isso, muitas vezes fala de país e tal. Eu aqui, às vezes, recebo até algumas críticas, que o pessoal diz, rapaz, você fala muito da política nacional e tal, e aí as pessoas não têm a consciência de que são as decisões nacionais que refletem no nosso município, né? Apesar das pessoas não morarem no país e nem morarem em estado, né? Morarem no município, é o município que recebe a menor parcela de todos os tributos que são pagos, né, pela população brasileira. Onde fica a maior parte do tributo é exatamente na União, aonde não se mora ninguém. Não é verdade?
Por isso é que existem essas dificuldades nas nossas cidades, né? Mas aí, Sheldon, ontem a minha filha, a Rafaela, e o Gabriel fizeram uma enquetezinha e selecionaram algumas perguntas, né, que a juventude elaborou. E dentro dessas perguntas, a gente escolheu algumas aqui que contemplava outras que foram feitas, né? Então, era mais ou menos a mesma coisa e a gente fez isso. A primeira pergunta que veio foi sobre a questão das eleições, né? A pergunta era o seguinte: como serão as eleições nesse período de quarentena? Eu digo, a gente sabe que houve aí uma mudança na legislação eleitoral, houve adiamento das eleições, né? Então, mas como está Importante sendo dizer que importante dizer, Raimundo. Só é importante dizer sobre isso aí que é um fato inédito desde a redemocratização em 89, né? Aliás, 85. Né? Desde a redemocratização, isso nunca havia acontecido. Essa mudança. Exatamente. Também porque... E a resposta, né? A resposta está exatamente nisso que nós estamos fazendo agora, né? Ou seja, se nós estivéssemos no momento de normalidade, nós estaríamos exatamente visitando comunidades, né? Identificando os problemas, né? Apesar de que a gente fez esse trabalho bem antes, né? E eu respondo para o Jackson, lá do Mirandão, né? Sobre as eleições nesse período de quarentena. Ela está sendo uma coisa inovadora. É uma situação, Jackson, que a gente está experimentando e procurando aprender na prática, ou seja, não houve teoria, né, que nos fosse passada, não é mesmo, professor? Antes dessa situação, né? Não houve. Agora, por outro lado, eu estou um pouco tranquilo com relação, principalmente ao nosso partido, né, Michel? Porque nós já vínhamos nos reunindo há praticamente 1 ano e meio. E eu me lembro que quando começamos a reunião, eu recebi algumas críticas também, dizendo que eu estava muito antecipado com as coisas, né? Estava me antecipando demais. E aí a gente vê hoje que, na verdade, tomamos uma decisão acertada, porque foi exatamente essa antecipação que permitiu que a gente pudesse trabalhar todos os nossos pré-candidatos, orientando, né, falando sobre as eleições, ali a cada mês, fazendo uma reunião, e que realmente fomos surpreendidos há 6 meses da eleição com essa pandemia, né? Algumas pessoas me diziam que só iam se reunir depois que fechasse a janela de mudança partidária. Quem deixou para esse momento ficou realmente sem tempo, não é verdade, Sheldon? E a gente realmente só tem a comemorar no sentido de termos iniciado bem antes e instruído todos os nossos pré-candidatos naquilo que deveria ser feito, né? Agora, ninguém imaginava que ia ter que fazer uma campanha praticamente virtual, não é isso? E aí, o Jackson, o que eu tenho a lhe dizer é o seguinte, é que o que muda é que a gente está tendo que usar mais as redes sociais, está tendo que respeitar as autoridades sanitárias, né? Respeitar o isolamento, né? E é isso que a gente está fazendo. Ontem mesmo, né, nós tivemos uma reunião do partido, onde deliberamos sobre alianças, né? Decidimos em aliar-se ao Partido dos Trabalhadores, né? Em favor da pré-candidatura da reeleição do prefeito Jair, né? E decidimos isso ontem, estou dando aqui em primeira mão, né? Essa notícia, mas é isso. Eu estou aqui me virando nos 30. Você vê que agora mesmo no início dessa live, nós ficamos para lá e para cá para ver como é que se ajeitava, né, professor?
e eu acho que você também não é diferente, né? Diga aí como é que você está se virando aí, nesse momento aí de quarentena. Olha, como você disse, além de inovador, é desafiador, né? É desafiador para nós, enquanto pré-candidatos, né? Pessoas públicas, dentro desse ponto de vista, e até no nosso cotidiano mesmo. Veja bem, eu sou professor, eu me lembro que eu fiz uma formação que era sobre tecnologias da informação para o ensino, que era o uso de didáticas metodológicas no dia a dia na escola. Mas só que a gente até aplica algumas delas, né? Porém, no meio da pandemia, nós tivemos que nos adaptar, por exemplo, a ministrar aulas remotas. Então, você imagina o que é você ministrar conteúdos dentro de um prazo limitado, porque embora a aula ali presencial ela seja 50 minutos, né, você conseguir, no meu caso, sou professor de geografia, tenho 2 aulas, então tenho ali pouco mais de 1h30, mas na aula remota a gente tinha no máximo 1 hora. Por quê? Porque foram feitos vários estudos, vários testes, e esses testes indicaram que o tempo de aprendizado, o tempo de atenção, o tempo de absorção de aprendizado e conteúdo em meio a uma tela de um computador ou de um celular é de no máximo 1 hora. Passou disso, a pessoa já começa a ter déficit de atenção, começa a fugir um pouco disso ali. Então, a gente teve realmente que se virar nos 30. E agora, para a campanha política, como eu disse, é muito desafiador por 2 motivos. Primeiro que o acesso ele ainda não é democrático. Nem todo mundo tem o seu celular, nem todo mundo ainda consegue ter acesso à internet. Então, a gente tem que buscar mecanismos diversos para fazer com que a nossa fala, com que o que a gente deseja, com que o nosso programa, nossos projetos alcancem, né, ou busquem alcançar o máximo número de pessoas nessa pré-campanha, né? E imagino que no período da campanha mesmo, isso vai ter que ser intensificado ainda mais, porque até lá eu acredito que vai haver uma flexibilização, um afrouxamento para que a gente possa sair, mas há vários cuidados que vão ter que ser tomados. Inclusive, tem um deputado federal do PDT, o Túlio Gadelha, que ele lançou um projeto de lei para proibir, por exemplo, os comícios, porque há uma grande aglomeração, né? Ainda não foi votado, ainda não foi aprovado. Eu imagino que talvez não consiga, porque boa parte dos candidatos a prefeito, né, de diversas cidades e capitais do país são deputados federais. Então, acredito que eles possam querer não aprovar, porque imaginam que até mais ou menos 15 de setembro a gente já vai ter um melhor condicionamento, melhor controle sobre essas situações em relação ao coronavírus. Mas até lá a gente precisa intensificar, a gente precisa se inteirar dessas mídias, do uso do Facebook, do uso do Twitter, do WhatsApp, né? Então, assim, quem não tinha nenhum conhecimento, né, acerca disso, teve que buscar aprender, e isso é bom, porque, de certo modo, isso democratiza e barateia a campanha política. Ora, vamos imaginar se a gente tivesse que estar saindo para fazer visitas, ou de carro, ou de moto, ou seja lá do que for, você teria um gasto ali com combustível, com alimentação, porque ia passar o dia fora, com a manutenção do seu veículo. Hoje você tem que ter um celular que ele consiga atender essa demanda, né? E uma internet também boa. E que hoje, graças a Deus, aqui no Crato a gente até tem aí algumas que atendem essa necessidade.
Então, quem é do campo progressista como nós, eu, você e todos os pré-candidatos do nosso partido, entende que enxugar a máquina pública para que a gente possa investir na população, investir na pessoa, no cidadão cratense, baratear os custos de uma campanha é de suma importância. Todo pré-candidato, e eu digo isso até como uma forma de analisar os candidatos a partir do período eleitoral, né? Quem vai votar, o eleitor, analise, né? Busque saber quanto seu candidato tem investido para a campanha, né? Porque isso é importante. Percebe-se que o interesse dele é ajudar, o interesse dele é contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento das pessoas, do município, né? Então, nesse ponto, é um ponto positivo. Agora, é claro, nós nordestinos, né, nós cearenses, sobretudo nós cratenses, somos aquele do abraço, né, do aperto de mão, do calor humano, de estar ali, e essa parte a gente sente falta, sem sombra de dúvida. A gente gostaria muito, né? E para complementar a sua fala, professor, a Justiça Eleitoral, inclusive, criou uma possibilidade de se fazer a convenção partidária de forma também virtual, né? Ou seja, você sabe que as convenções para escolhas de candidatos sempre foi uma festa da democracia e do momento político, né? De uma eleição. Era exatamente o auge, o dia da convenção partidária. Era uma festa, sempre foi uma festa, e começava com o raiar do dia para aquele partido que ia fazer a sua convenção naquele dia. Agora a gente vai ter essa oportunidade de fazê-la de forma virtual. Quero aqui ressaltar que não é obrigatoriamente ser virtual. Ela pode ser também presencial, desde que obedeça às normas sanitárias, né, impostas por cada município, né? Porque, de acordo com o Ministério da Saúde, né, e as secretarias estaduais de saúde, então não é nem Ministério da Saúde, eu retiro isso que eu disse, conforme as secretarias da saúde dos estados e dos municípios. Só um momento aqui. Estão pedindo aí para você compartilhar essa live aí no seu perfil, né? Estão pedindo aí para você compartilhar, viu, Chão? Então, eu dizia o seguinte, que nesse momento de pandemia, essa convenção virtual ela é importante, mas a presencial também pode acontecer, obedecendo aí às determinações das secretarias estaduais e municipais de saúde, né? Para que obedeça isso aí, não seja, não se provoque nenhuma disseminação mais ainda desse Covid-19, né? Professor Shell, vamos agora mudar um pouco de assunto e procurar responder aqui mais algumas perguntas, e dentro dessas perguntas nós vamos abordando aí as propostas, né, que a gente tem para a cidade do Crato, como agente político, né, como pré-candidatos a vereadores. E aí eu quero perguntar aqui, a pergunta de Rafaela é o seguinte, e essa vai diretamente para você, porque você está na ativa nesse momento, né? Ela pergunta o seguinte: quais as melhoras, né, que esse novo modelo de ensino, né, ele vem trazer, né? Que a pergunta é assim: quais melhoras terão com o novo tipo de ensino integral? Eu quero que você me fale sobre isso aí para responder a Rafaela. Pronto. Então vamos lá. O ensino integral, né? Ele
só para a gente ver um ponto interessante historicamente falando. Ele nasce a partir de uma perspectiva empresarial, né? Nasce ali pelos donos da RBF, aqueles donos, aquele holding formado por uma empresa que abastece esse ramo de carnes e frios, né? No desejo de fazer o quê? De contribuir para que o jovem ele saísse do ensino médio não somente com a formação básica, mas também com o ensino técnico. E esse ensino técnico, ele na verdade, ele já foi implantado no Brasil lá na década de 60, certo? No período do governo militar já. E durante muito tempo ele foi estimulado no Brasil até que houve algumas mudanças. Algumas escolas técnicas continuaram a existir, mas foram reduzindo. E desde 2008, elas voltaram com força total, né? A princípio, ensino técnico, porque elas funcionam também no regime integral, então começa ali 7h30 da manhã, vai até às 17 horas. E no Ceará, desde 2014, né, passou a ter também o ensino integral. Esse não técnico, mas com um currículo mais amplo, que envolve base comum, que são as disciplinas que a gente já conhece, português, matemática, inglês, e uma chamada base diversificada, que essa envolve assuntos relacionados, por exemplo, a economia familiar, por exemplo, a microempreendedorismo, voltado para a questão cultural, dança, teatro. Então, o aluno passou a ter essa base diversificada, implantada a partir de 2014. Você iniciou aqui falando que recebe muitas críticas porque você tece muitas críticas à questão nacional. E as pessoas acham que isso não influencia. Influencia, sim. A reforma do ensino médio, uma das obrigatoriedades é que todas as escolas passem a funcionar em regime integral. O que vai acontecer, por exemplo, numa cidade do Crato? Uma única escola não vai ter esse sistema. Por quê? Porque ela precisa atender a uma comunidade escolar, ou seja, um grupo de alunos que não pode estudar em regime integral. Por que não pode? De repente porque trabalha, tem uma ocupação, de repente porque mora com alguém da família e por essa razão não tem como participar do regime integral, enfim, várias razões. Mas, obrigatoriamente, aqueles que podem vão para o regime integral. É o que a gente já vê, por exemplo, aqui no Crato. Das escolas estaduais que nós temos aqui, se não me engano, dentro do Crato, né, que pertence ao Estado, nós temos aí mais ou menos 8 escolas, somente uma não é regime integral, que é a escola ali no bairro da Vila Alta, que é o José Alves, que pertence ao Estado. Ela funciona os 3 turnos, certo? Mas as demais... Deixa eu só complementar aqui e perguntar a você o seguinte. Realmente, a intenção, né, a maneira que se pensou fazer isso, eu vou fazer uma observação no final da sua fala, mas eu quero ouvir de você essa pergunta direta que ela fala. Diante do que você expôs, né, você expôs a mudança curricular, né, e a implantação dessa questão, e o que é que você, como educador, professor, você vê de melhorias nessa implantação desse modelo de ensino, né? Eu tenho uma opinião sobre isso e vou dar logo depois da sua, né? O que eu acho disso, né? E qual é a leitura que eu sempre fiz desse modelo. Mas eu queria que você dissesse aqui, para responder a ela, que ela quer saber assim, quais as melhorias que isso pode trazer, né? Eu acho que o que ela quer saber é que resultado isso pode trazer com esse novo modelo. Pronto, a primeira questão é a redução das desigualdades, certo? É o primeiro ponto. A gente iniciou falando que
onde há muita educação, há desenvolvimento. Isso é um dado comprovado. O PNUMA das Nações Unidas, ele diz o seguinte: quanto mais educado, quanto mais escolarizado um país, mais desenvolvimento ele tem. Então, o primeiro tópico é a redução das desigualdades sociais. Por quê? Se eu tenho um jovem, uma criança no ensino integral na escola, isso quer dizer que eu vou ter um jovem inserido nesse meio e menos tempo para que ele, por exemplo, tenha acesso àquilo que é ruim. A ser, por exemplo, recrutado pelo tráfico, como a gente vê demais na nossa cidade. Jovens de 14, de 15, 16 anos que morrem em virtude de estar envolvido com isso. Está inserido em contingentes de violência doméstica. Então, o primeiro ponto é a questão social, é preocupar com a questão social do jovem. Já consegue reduzir a desigualdade. O segundo é trabalhar na qualificação desse jovem, tanto a qualificação intelectual quanto a qualificação profissional. Então, ele vai sair dali mais preparado intelectualmente, mais preparado funcionalmente para exercer qualquer profissão. Profissão que eu digo no sentido do ensino médio, com exigência para isso. Né? Então, por que estou dizendo isso? Às vezes tem jovens, e não é pela falta de acesso àquilo, mas tem jovem que talvez ele não saiba ligar um computador. Mas dentro do ensino integral, dentro do ensino técnico, ele vai ter acesso a tudo isso. E isso vai facilitar a chegada dele no mercado de trabalho de modo qualificado. E se ele tem essa oportunidade, é óbvio que ele vai querer cultivar cada vez mais, investir cada vez mais na sua pessoa. Então, primeiro ponto que eu considero a questão social, que é de suma importância, e o segundo é direcionado à própria juventude que a gente está formando. Né? Então, a juventude que a gente forma hoje, ela é de suma importância para o amanhã. Viu, professor? Você abordou de forma realmente importante do que realmente se espera com esse ensino de maneira integral e também o ensino profissionalizante. Né? Vale dizer que quem realmente teve muita influência nessas escolas profissionalizantes no final da década por volta de 2008, que foi aonde se deu início aqui à escola, né? Eu me lembro que, inclusive, o meu filho, ele foi um dos pioneiros aqui na escola profissionalizante, aqui na cidade do Crato, que aconteceu ali na escola, no seminário, né? Acho que, se não me engano, no Colégio Getúlio Vargas, na escola Getúlio Vargas, né? Vigílio Távora. Vigílio Távora, né? Na Vigílio Távora, né? Na Vigílio Távora, e ele foi um dos pioneiros, né? Ele optou pelo curso de informática e realmente foi um dos primeiros formando no curso de informática da escola profissionalizante. E dizer o seguinte, eu não sei se você sabe, né? Mas essa ideia das escolas integrais, ela tem realmente essa finalidade mercadológica, né? De formar técnicos para suprir as necessidades do mercado de trabalho. Agora, o que eu acho importante dizer para os jovens, né? Para a Rafaela e para os outros jovens que perguntaram aqui para a gente, é fazer um retrospecto de em que momento isso se viu necessário e por que isso foi implantado. Né? É que o desenvolvimento que o Brasil alcançou com os governos progressistas a partir de 2013, e aí a gente fala o governo Lula e Dilma, é que houve um crescimento no país de maneira extraordinária. Chegou um momento no país que estava se precisando de profissionais e não tinha profissionais qualificados para atender
realmente o mercado de trabalho. Então, havia a necessidade de se formar esses técnicos, né? Foi investido muito no ensino superior, né? E se formou muitas pessoas, né, no ensino superior, mas que havia também uma carência de pessoas de nível médio técnico, né? E aí foi aonde se implantou esse projeto e, diga-se de passagem, foi uma coisa extremamente importante. Eu me lembro, Diogo Sheldon, que por volta de 2010, 2011, 2012, 13, 14, rapaz, eu tinha que me virar nos 30, porque eu tinha período que eu dava de 2, 3 cursos do Pronatec, entende? Lá na cidade do Brejo Santo, e também eu tenho formação de professor EAD pela Universidade Estadual do Ceará, e que eu também era tutor de um curso de especialização em gestão pública municipal, inclusive tive alunos aqui do Crato, né, porque eu ministrava lá em Brejo Santo, tive alunos aqui do Crato nesse curso, e realmente a gente estava estava bombando, porque eram as pessoas se qualificando e já sendo aguardada no mercado de trabalho para poder ali desenvolver aquela sua profissão, a sua aptidão enfim, foi exatamente um momento de crescimento extraordinário, né? E é dessa forma que se desenvolve o país, né? A gente precisa de pessoas de nível superior, mas também precisa de pessoas de nível técnico, né? Para poder uma coisa se casar à outra e as coisas se desenvolverem. Então, vale salientar o seguinte, que essa ideia, né, dessa escola profissionalizante integral, ela vem exatamente de mentes progressistas, né? Aqui no Ceará, na ocasião, foi iniciada pelo o atual senador Cid Gomes, né? E a Dilma também, no seu mandato, seu primeiro mandato, investiu demais, tanto profissionalizantes como escolas integrais, né? Então, só trazendo esse registro histórico, né, de por que deu esse boom, e que tudo aquilo que você fala é realmente a essência, né, do ensino integral. Tirar os jovens da ociosidade, né, e procurar formá-lo tanto de um ensino tradicional, né, como a gente diz, né, que é essa coisa de aprender português, matemática, história, geografia, mas também desenvolver uma aptidão que ele tenha, né, e que forme ali uma pessoa que tenha realmente a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento das nossas cidades, né, do nosso estado, do nosso país, né? Pois pronto. Então, respondido isso daí... Raimundo, me permita só complementar aqui duas questões que é importante a gente esclarecer o público que nos assiste, né? O ensino integral, ele é chamado de integral a partir da questão desse horário, porque funciona manhã e tarde, ou seja, 2 turnos, mas, sobretudo, o mais importante para a educação hoje, quando eles falam de aprendizado integral do aluno, é que a escola hoje ela se preocupa não somente com o aprendizado das disciplinas do ensino técnico, mas também, né, com a questão emocional, o bem-estar social do aluno. Por quê? Porque estudos revelaram, né, sendo feito nesse período do campo progressista que governou o Brasil, revelaram que quando o aluno ele está bem emocionalmente, né, quando a cabeça dele vai bem, as emoções, o centro das emoções dele vai bem, ele fica muito mais pleno, muito mais fácil, muito mais suscetível para aprender as disciplinas, para se dar bem nas matérias, nas avaliações, nos testes. Então, mais do que nunca, hoje, a escola ela se preocupa muito com a questão emocional do aluno. Tanto que lá a gente leciona disciplinas como, por exemplo, mundo do trabalho
que é a forma de inserir o aluno dentro do trabalho. A gente trabalha com o chamado projeto de vida, que é uma disciplina voltada para o aluno projetar o seu futuro, né? Elencar ali os seus projetos enquanto sujeito, né? Valorizando ali o seu protagonismo. E também nós temos uma disciplina que são as chamadas competências socioemocionais, que é ele conseguir, ao longo dos 3 anos que passam ali, né, habilidades e competências. E uma dessas competências, eu estou falando isso até para lembrar aqui, uma dessas competências, por exemplo, você, enquanto presidente do PMN, exerceu ao longo dessa organização do partido para as eleições de 2020. Qual foi essa competência? É a competência da assertividade, que é quando você está ali preparando, você se antecipa em determinadas coisas e lá na frente aconteceu algo inesperado, mas o fato de você ter sido assertivo permitiu que não tivesse danos nem tantos prejuízos. E isso para o PMN foi muito bom, você exerceu a sua assertividade. E isso para o jovem de hoje é de suma importância. Saber lidar, por exemplo, com frustrações. Então, por exemplo, não passou no Enem. O jovem tem que estar preparado para lidar com essa frustração, para que ele não desista, né? Então, só queria trazer essa informação que é de suma importância. O que eu fiz na cidade do Crato? Eu concluí o meu curso superior em 2008 e por questão de calendário da própria faculdade, eu só colei grau em 2009. E eu, quando estava concluindo o meu curso, professor Sheldon, eu já fui convidado para dar aula lá na faculdade onde eu estava concluindo o meu curso, né? E para isso foi exigido que eu fizesse uma especialização em metodologia e docência do ensino superior. E aí eu iniciei a minha especialização antes mesmo de eu concluir o curso, né? Já pertinho de eu concluir o curso, iniciei e terminei a minha especialização em julho, início de agosto de 2009. E em agosto de 2009, colei grau e logo em seguida eu comecei a dar aula lá na faculdade, que foi até engraçado, né, que eu cheguei lá no mês de setembro para dar uma disciplina lá numa sala vizinha onde eu estudava, né? Aí a pessoa, quando eu entrei, aí um colega que estava sempre a gente ali no pátio, nas horas do intervalo e tudo, aí ele disse assim, o que tu está fazendo aqui, rapaz? Tu não já se formou e tal? E de repente eu entrei na sala dele e ele entrou e eu aí me apresentei como professor e fui dar aula a ele e foi muito engraçado essa situação, né? Mas, pois bem, quando eu estava fazendo a minha especialização, eu comecei a pesquisar essa questão do acesso à universidade. E eu descobri o seguinte, professor Sheldon, que a maior evasão no ensino superior se dava porque os alunos, quando chegava a um ano e pouco, 2 semestres, aí entrando no 3º semestre, descobria que não tinha nada a ver com aquilo e que abandonava o ensino superior. E aí eu tive a ideia de fazer o seguinte, eu desenvolvi um curso, uma palestra vocacional, entendeu? E aí passei a oferecer essa palestra nas escolas secundárias aqui do Crato, né? As pessoas que estavam ali concluindo o seu 2º, 3º ano, e aí eu juntava essas pessoas, esses alunos na escola e de forma realmente como responsabilidade social, eu oferecia esses cursos, essas palestras motivacional, aliás, vocacional, aonde eu levava para eles, né, conhecimentos, né, como se diz, estratégia de descobrir qual seria aquele curso que ele tinha mais aptidão, para que ele pudesse escolher algo que ele não viesse a ser prejudicado e perder um ano e meio de faculdade no futuro.
né? Então, a gente desenvolveu aqui no Crato, logo depois que eu me formei, esse serviço. E aí eu dei essas palestras na escola, aquela escola lá, Paraíba, que fica ali do lado estadual, não é isso? Naquela outra escola, na Subida do Serrano. Então, em algumas escolas aqui no Crato, de ensino secundário, a gente fez esse trabalho, né? Interessante é que eu estou dizendo isso só agora. Eu sei que algumas pessoas dizem, rapaz, esse rapaz ele veio lá de Altaneira, e o que ele está fazendo aqui no Crato? Então, eu estou contando isso até para trazer ao conhecimento das pessoas que a gente tem um trabalho, uma plantação, né, feita aqui na cidade do Crato, voltada para essa questão da educação, né? Além de outras áreas. Porque você sabe que a gente que, por exemplo, é líder partidário e tudo, você não fica só numa coisa só, porque as próprias pessoas que a gente lidera nos encaminha para várias áreas que você tem que conhecer e ali procurar ajudá-los, não é isso? E para concluir essa questão das escolas integral, quero apenas ler aqui uma mensagem aqui do Franklin. Franklin é professor também, certo? Ele diz o seguinte: com o ensino técnico, ele diz o seguinte, é mais uma maneira de formar uma mão de obra barata para os empresários, né? E eu quero pegar esse gancho e dizer que Franklin tem toda a razão quando fala disso agora. Mas, quando isso foi idealizado, Franklin, eu quero lhe dizer que os governos progressistas geraram mais de 20 milhões de emprego no Brasil sem tirar nenhum direito do trabalhador. Infelizmente, essa política neoliberal que nós temos agora, que é de tirar o direito dos trabalhadores, dos aposentados, prometendo que vai gerar emprego, e, na verdade, o desemprego só aumenta. Nós estamos experimentando uma deflação, nós estamos experimentando uma recessão de forma nunca vista na história do Brasil, né? Mas é verdade que quando as pessoas concluíam os seus ensinos no momento dos governos progressistas, eles tinham um salário valorizado, né? Não tinha nenhum direito a menos e, infelizmente, isso foi tirado dos trabalhadores brasileiros depois do golpe contra a presidente Dilma Rousseff em 2016. E aí, a gente vai já entrar mais aprofundado na questão política, porque essa pergunta que tem agora, professor, ela vai permitir que a gente adentre a questão política e local. Pronto, só antes da gente falar isso aí, eu queria rapidamente comentar o comentário do Franklin aí. Eu diria uma coisa para você, Franklin. Esse comentário, ela é uma retórica extremista radical, né? Porque só quem não conhece o chão da escola, só quem não conhece a realidade dos alunos, pode dizer algo dessa natureza. Se você for trabalhar numa cidade como eu trabalhei, Araripe, 25 mil habitantes, Campos Sales, 35 mil habitantes. Por exemplo, lá em Campos Sales, a escola que trabalha, ela tem um curso de enfermagem. Teve um concurso recentemente e boa parte dos técnicos que passaram, os técnicos em enfermagem, são da cidade. Então você entende o que é pessoas que estavam desempregadas, com um certificado guardado no guarda-roupa, porque a cidade é pequena, não tem muitos postos de trabalho, e de repente se abre um concurso com várias vagas, e essas pessoas, por mérito delas, por estudo, são aprovadas e hoje estão lá ganhando ali o piso salarial de um técnico, mas morando na sua cidade. E para além disso, o curso técnico, as escolas profissionalizantes, elas são um primeiro passo dado para depois do fim do ensino médio.
Eu tenho alunos, por exemplo, que fizeram um curso técnico para trabalhar depois que terminar e pagar uma faculdade da que eles queriam, porque de repente não tinha na universidade pública perto de casa. Eu tenho alunos, por exemplo, que fizeram um curso técnico e ao terminar ficaram ali trabalhando naquela parte que ele se formou e estudando para concurso, e hoje são agentes da polícia, agentes de segurança, polícia militar, é policial civil, né? Depois de ter feito uma faculdade, conseguiu. Então, é importante lembrar que a escola ela prepara não é para servir de mão de obra barata, pelo contrário, é para servir de mão de obra especializada, que hoje qualquer função no mercado exige, no mínimo, ensino médio. Tanto que, pensando nisso, por exemplo, você citou o Pronatec. O Pronatec é um modelo de ensino técnico desvinculado, ele não é integral. É para, por exemplo, é para quem está cursando o ensino médio regular, ou para quem concluiu o ensino médio, exatamente pela necessidade. Então, por exemplo, se aplica essa fala ao Japão, se aplica essa fala, por exemplo, à China, a países com modelo de educação invejáveis, porque investiram no ensino integral, investiram no ensino técnico? Não, então a gente tem que valorizar essas políticas. A gente tem que conhecer na prática essa realidade. E por que eu estou lhe dizendo isso, o amigo Franklin? Porque eu já disse isso até dentro de sala de aula, quando eu ensinava no ensino regular. Eu dizia que a escola profissionalizante, o ensino técnico, era para criar mão de obra barata, escravocrata, porque eu não conhecia o ensino técnico com afinco, com a experiência, com o dia a dia ali no chão. E quando você vai conhecer a realidade, como, por exemplo, eu tinha uma aluna lá de Campos Sales, e aí eu já encerro aqui, que ela acordava às 3 da manhã, porque morava num distrito, chegava na escola às 6h30, assistia a aula o dia inteiro e voltava no final da tarde, chegava em casa 8 horas da noite. Foi aprovada no concurso de Juazeiro, está vindo assumir agora, porque nessa pandemia aí eles convocaram várias pessoas que passaram nesse último concurso. E eu conversando com ela, e ela me falava da importância que foi esse ensino técnico para ela. Porque imagina você morar num distrito onde predominantemente a força de trabalho e de renda é a agricultura. Para nós sertanejos, só durante uma parcela do ano. Então a gente precisa conhecer. E por isso que eu estou aqui dizendo isso, para ajudar os nossos amigos a entender melhor essa questão. Aqui tem mais 2 perguntas, Sheldon. E aí eu quero aproveitar esse momento para convidar as pessoas que estão assistindo, que compartilhem, né? Eu abro agora esse espaço para pedir para visitar as minhas redes sociais, né? Eu tenho um site, que é www.raimundononato.org, né? Lá a gente conta um pouco da nossa história, também tem conteúdos lá para que você possa conhecer a trajetória da gente, tá certo? Propostas que a gente tem para a cidade do Crato, entre outros conteúdos que você pode encontrar lá no site, né? Quem quiser entrar em contato comigo através do WhatsApp, é só entrar em contato através do 889-9937-0499, tá certo? E tem também lá, você entrando no site, você pode falar diretamente comigo. Só apertar lá aquele símbolozinho do WhatsApp e aí você já fala direto comigo, tá certo?